Isso aconteceu comigo há cerca de 3 anos. Até hoje, eu não consigo explicar direito o que aconteceu naquela noite. E honestamente, eu nem tenho certeza se quero entender. Eu cresci em uma cidade pequena, cercada por floresta. Não era aquele tipo de lugar famoso por histórias estranhas ou lendas urbanas. Era só uma cidade tranquila onde todo mundo se conhecia e onde a coisa mais emocionante que acontecia era algum animal atravessar a estrada à noite. Eu e 3 amigos, Rafael, Diego e Mateus, sempre gostávamos de acampar. A gente fazia isso desde o ensino médio. Às vezes era perto de rios, às vezes em alguma trilha na floresta. Na maioria das vezes, era só uma desculpa para sair da cidade, beber um pouco, fazer uma fogueira e contar histórias idiotas até tarde. Um dia, o Rafael comentou sobre um lago que ele tinha ouvido falar. Um cara mais velho tinha contado sobre esse lugar enquanto ele estava trabalhando na oficina do pai dele. Segundo esse homem, existia um lago grande no meio da floresta, a uns 40 minutos de estrada de terra da cidade. Nada de especial até aí. Mas o cara também disse que quase ninguém ia lá. Quando o Rafael perguntou por quê, o homem ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu algo estranho. Ele disse, porque aquele lago não é normal. Claro que isso só fez a gente ficar mais curioso. Alguns dias depois, decidimos ir até lá. Saímos da cidade no final da tarde. O plano era chegar antes de escurecer, montar as barracas e passar a noite ali. No começo, a estrada era normal, mas depois de uns 20 minutos, ela virou uma estrada de terra bem estreita. Árvores enormes dos dois lados, praticamente formando um túnel verde sobre o carro. Depois de mais alguns minutos, o sinal do celular desapareceu completamente. Isso não era muito incomum naquela região, então ninguém ligou muito. Mas conforme a gente avançava pela estrada, algo começou a me incomodar. Era difícil explicar exatamente o que. Talvez fosse o fato de que não passamos por nenhum outro carro, nenhuma casa, nenhuma luz, nada. Parecia que a gente estava indo para um lugar que simplesmente não era frequentado por ninguém. Quando finalmente chegamos perto do lago, o sol já estava quase se pondo. O céu estava com aquela cor alaranjada forte que aparece pouco antes de escurecer. Saímos do carro e a primeira coisa que eu percebi foi o silêncio. Não era silêncio normal de floresta. Era silêncio total. Nenhum pássaro cantando, nenhum inseto, nenhum som de vento nas árvores, nada. Eu já tinha acampado muitas vezes antes, então sabia que florestas quase nunca são silenciosas assim. Rafael até fez uma piada dizendo que parecia cenário de filme de terror. A gente riu, mas olhando para trás agora, acho que todos nós sentimos que tinha algo estranho ali. Caminhamos alguns metros entre as árvores e então vimos o lago. Naquele momento eu entendi porque o lugar era chamado de Lago Escuro. A água era incrivelmente escura. Não era como água de rio ou lago comum. Era quase preta, mesmo perto da margem, onde normalmente dá para ver o fundo, ou pelo menos algumas pedras. Não dava para enxergar absolutamente nada. Era como olhar para um buraco. Mateus pegou uma pedra do chão e jogou na água. O som do splash ecoou pelo lago, mas foi estranho porque quase não vimos ondas. Diego comentou que a água parecia grossa, quase como se fosse óleo. Mesmo assim, decidimos montar o acampamento ali mesmo. Montamos 2 barracas perto da margem e fizemos uma fogueira pequena. Conforme o sol desaparecia atrás das árvores, o lugar começou a ficar muito mais escuro do que eu esperava. As árvores eram tão altas e densas que bloqueavam quase toda a luz. Em menos de meia hora, parecia que já era madrugada. A gente ficou sentado perto da fogueira, conversando por um tempo. No começo, falávamos de coisas normais,
lembranças da escola, histórias idiotas, essas coisas. Mas depois de um tempo, o silêncio do lugar começou a ficar meio desconfortável. Foi então que ouvimos o primeiro barulho vindo do lago. Um splash. Não foi um barulho pequeno. Parecia algo pesado entrando na água. Todos nós viramos imediatamente na direção do som. Rafael apontou a lanterna para o meio do lago, mas não conseguimos ver nada além da superfície escura. Diego disse que devia ser algum peixe grande, mas aquilo não parecia som de peixe. Parecia que algo bem maior tinha caído ou se movido dentro da água. Mesmo assim, ninguém comentou muito sobre isso. A gente simplesmente ignorou e continuou conversando até ficar tarde. Eventualmente, fomos dormir. Eu dividi a barraca com o Matheus. Eu lembro de ter demorado um pouco para pegar no sono. Não sei explicar exatamente porquê, mas eu tinha aquela sensação estranha de que algo não estava certo naquele lugar. Talvez fosse o silêncio. Talvez fosse o lago. Ou talvez fosse aquela sensação constante de que alguém estava observando. Em algum momento, eu acabei dormindo, mas acordei algumas horas depois com um som. Splash. Eu sentei imediatamente. O coração começou a bater rápido. Mais um splash. Dessa vez parecia mais perto. Matheus continuava dormindo profundamente ao meu lado. Eu peguei a lanterna e saí da barraca devagar. A fogueira já tinha apagado completamente. O lago estava totalmente escuro, quase invisível no meio da noite. A água parecia lisa como vidro. Então, eu ouvi algo que fez meu corpo inteiro gelar. Uma voz, baixa, distante, mas clara o suficiente para entender. Ela disse meu nome. Lucas. Eu virei imediatamente para trás, pensando que fosse algum dos meus amigos. Mas as duas barracas estavam fechadas e silenciosas. Todos estavam dormindo. Então a voz veio novamente. Lucas. Dessa vez, eu percebi de onde vinha. Do lago. A voz parecia vir de dentro da água. Eu sei como isso soa. Mas naquele momento, parecia completamente real. Era como se alguém estivesse me chamando debaixo da superfície. E a parte mais estranha era que eu sentia vontade de ir até lá. Era como se algo estivesse puxando minha atenção. Eu comecei a caminhar lentamente em direção à margem. Cada passo parecia automático. A voz continuava, baixa, chamando meu nome. Quando percebi, eu já estava muito perto da água. A superfície negra parecia observar de volta. Foi então que alguém gritou atrás de mim. Cara, o que você está fazendo? Era o Rafael. Eu virei imediatamente. Ele estava saindo da barraca com a lanterna apontada para mim. Eu só consegui responder que tinha ouvido alguém me chamando. Ele disse que provavelmente eu estava meio dormindo ainda. Sonambulismo ou algo assim. Na hora fez sentido. Então, simplesmente voltamos a dormir. Na manhã seguinte, começamos a desmontar o acampamento. O sol tinha voltado e tudo parecia normal de novo. Até que o Diego chamou a gente. Ele estava olhando para o chão, perto da margem do lago. Quando nos aproximamos, vimos algo que fez todo mundo ficar em silêncio. Havia pegadas na areia molhada. Pegadas que vinham diretamente da água. Elas seguiam pela margem e terminavam exatamente na entrada da minha barraca. Mas tinha algo errado. As pegadas não pareciam humanas, e havia muitas delas. O mais assustador era outra coisa. Existiam várias pegadas entrando no lago novamente. Muito mais do que aquelas que tinham saído. Como se várias coisas tivessem voltado para a água antes de amanhecer. Nenhum de nós falou nada por alguns segundos. Então simplesmente terminamos de arrumar tudo e fomos embora. A gente nunca voltou lá. E até hoje eu não consigo parar de pensar em uma coisa. Naquela noite,
Eu tenho quase certeza de que aquela voz não estava tentando me assustar. Ela estava tentando me fazer entrar no lago.